bom dia. Estão revigorados? Talvez. Talvez. Talvez, vamos ver agora. Eu tô morta ainda, porque minhas férias vai começar só terça. Então, Ah, até mas daqui lá a pouco, é daqui a pouco. é daqui a pouco, graças a Deus. Vejo que agora temos o pessoal também que já estava me acompanhando da semana base, então também já está acostumado com minha cara de morta. Mas enfim, já vi que tiveram algumas dúvidas. Uma coisa que eu queria ver é que, pelo visto, o Arthur ele já aproveita esse tempo, né, que era de vácuo, sem aulas, para tirar dúvidas. Por mim é super tranquilo, assim. A única coisa é que, assim, eu acho que como a matéria é mais introdutória hoje vai ser mais tranquila. Só que provavelmente vai ter dias que eu vou usar essa 1 hora. E aí eu queria ver com vocês, tipo, se vocês preferem de deixar o Arthur ficar, sei lá, até 6h10 resolvendo dúvidas, e eu ficar até 7h10, se eu precisar, assim, não quer dizer que vai ser todos os dias, assim, ou se, tipo, sei lá, vamos até às 7 só, entendeu? Eu vou até lançar uma enquete. E outra coisa é que sim, aí já tô confirmando, né? As nossas aulas foram realocadas, porque tipo, eu comecei a trabalhar também, o Edu já trabalhava. Então agora eu também tô no nível estagiária e agora eu tô feliz com o meu VR, só que só depois das 5 também eu tô livre. E assim, eu tenho o horário de almoço também, só que eu não queria ficar passando fome no horário de almoço das 1 às 2. Então a opção foi vir para cá, para segundas, essa aula extra. Então, tipo, eu tô começando, só que semana que vem vai ser o Edu. Então, aquelas aulas de sexta, agora elas vêm para cá, para segunda, e a gente reveza aqui às segundas-feiras. Na quinta, que é a minha aula fixa, a gente fica às 5h15 agora. Então, se eu não me engano, por enquanto, quinta tá vaga, tipo, das 4h30 às 5h15, porque o Igor também saiu. Essa semana, se eu não me engano, outra professora vai pegar também, mas por um imprevisto. Mas, enfim, eu vou ficar agora das 5h15 às 6 também nas quinta-feiras. Ok? Eu vou colocar a enquete aqui. Eu achei melhor, assim, do que matemática, assim. Nossa, total, amei. Ai, que bom. Eu estava falando com o Lê que assim, a ideia, gente, era ir para terça-feira, assim, a aula fixa ficar às terças-feiras. E coloquei aqui a enquete. Era ficar às terças-feiras, porque, enfim, ia ser um pouco melhor, assim, é o dia mais livre que eu tenho terça-feira, na real. Mas não deu certo, assim, a Ju, que eu ia trocar, ela falou que não podia mesmo, porque, enfim, ela faz faculdade integral, então eu entendia super porque ela não podia. Mas aí não deu e eu tive que ficar na quinta mesmo. E depois o Leandro falou que terça era um dia horrível, então Nossa, muito, muito, muito. acho Ô, que foi Camis, a É enquete péssimo. veio? Veio já. para vocês? Eu não veio para mim, não. É na enquete, né, no Mix. Não. Ai, gente, se não der, eu vou fazer no coisa, no. Ó, salvar, lançar. Deixa eu ver se for. Ah, acho que Foi. agora vai, foi. Ah, tá. Senão você faz no Insta. Aí... Então, qualquer coisa vocês vão até o Insta pra me dar engajamento, ok? Enfim, agora a gente vai começar o semestre, né, com a Primeira República. A gente já cansou de Brasil Imperial, sai reis, todos mortos. Enfim, mentira, o Dom Pedro II só vai ser mandado de volta para Portugal. Ele queria voltar, na verdade, ele achava que ia ser, não, só uma rebeldia, daqui a pouco eu volto, mas não. Ele vai ser expulso. Ainda o pessoal, os militares, eles vão dar uma graninha para eles, né? Vão falar, ó, estamos te mandando essa graninha para você ficar aí bem, tipo, pagar sua hospedagem aí em Portugal, e ele não vai aceitar. Eles vão ficar de mal. Ai, ai. Tô esperando apresentar. Acho que agora foi, né? Enfim, gente, a gente vai começar, né, a Primeira República. Acho que a primeira coisa para explicar, assim, é que talvez alguns estejam um pouco familiarizados com mais o termo República Velha do que, de fato, Primeira República ou Brasil República. É que Brasil República, ele já abrange toda a história do Brasil República, que basicamente vai até hoje, né? Então, os dois recortes que a gente tem, assim, usualmente, é República Velha ou Primeira República. E, enfim, essa substituição, que é uma substituição recente, assim, da história de
República Velha para a Primeira República, ela vem dessa onda que eu acho que eu já comentei um pouco antes, de tentar modernizar os conceitos a um ponto de não conter julgamentos. Então, sei lá, a gente tem, por exemplo, Idade das Trevas, que é a Idade Média. A Idade das Trevas, ela já vem com um julgamento de ser ruim, porque a gente sabe que normalmente das trevas é algo ruim, né, algo do mal, enfim. Mas se a gente for levar assim ao símbolo mais literal, ainda assim é escuro, assim, que das trevas é literalmente algo escuro. E aí a gente vê de onde surge esse nome, que é dos iluministas. Então os iluministas vão começar, sabe, a Idade Média não chamava Idade das Trevas lá na época, o pessoal não falava que estava vivendo o período das Idades das Trevas. Foi o pessoal iluminista que deu, porque justamente, né, iluminismo, eles querem trazer a luz e, enfim, iluminar o período e etc. E aí eles vão chamar o período anterior, consequentemente, de Idade das Trevas. Então isso é um período em que os caras, assim, que vieram à frente vão rotular de algo ruim, porque para eles eram os melhores da época. Entender isso? Só que hoje, estudando história, né, sendo mais objetivo, mais científico, não é tão legal dar esses nomes, porque a gente, teoricamente, por exemplo, está tomando o lado dos iluministas mesmo. Tudo bem que a gente tem as maiores críticas à Idade Média, mas ainda assim, sabe? A gente está tomando um julgamento para um período histórico. E isso acontece também, sei lá, com Inconfidência Mineira, por isso que hoje em dia muitos historiadores, assim, livros que você vai ler, até na FUVEST, talvez, o pessoal vai chamar mais de Conjuração Mineira, porque Inconfidência mesmo é aquela ideia de traição, né? Só que realmente seria uma traição à colônia, à metrópole, assim. Então, enfim, né? O que é traição naquela época? E aí agora a gente tende a chamar de Conjuração Mineira, e a República Velha vem no mesmo sentido mesmo, que a República Velha ela vai ser nomeada por Vargas, quando depois de 1930 ele vai tentar, né, ele inicia essa nova república, enfim, né, que tem todo um golpe, etc. Mas ainda assim ele vai chamar de algo velho, de algo ultrapassado, né, de olha só, agora a gente vai ser uma república mais moderna, mais legal, enfim. Ele vai tentar propagar essa ideia de que agora a gente estava sobressaindo a velhice, por exemplo, né? Estava inovando, por exemplo. Vocês sabem que Vargas vai começar com um projeto de industrialização. Então tem muito esse teor. E por isso que não é tão objetivo assim dentro da história chamar de República Velha, porque a gente está adotando um julgamento que foi colocado depois, sabe? E, enfim, agora a gente vai ver Primeira República. Ao contrário do Império, uma coisa legal de falar é que a gente vê muito no Império a dominância, né, do período romantista, né, que acho que vocês viram bastante literatura, e que a gente sabe que no período romantista, o que vai denominar o símbolo do Brasil que a gente pode pensar vai ser o indígena, né? Então a gente tem aquele conto do Iracema, que eu odeio, eu não gosto, eu acho, meu Deus, muito chato. Eu agradeço, assim, que saiu da FUVEST, mesmo eu nem prestando mais FUVEST, mas eu não gostava. E, enfim, mas é o que vai acontecer de fato. O período do Império vai ser muito marcado pela adoção desse símbolo do indígena, assim, né, para representar muito o Brasil, e no final a Iracema se relaciona ainda com o homem branco, né, com aquele teor. A República da Espada é a 2, eu vou falar, o próximo slide tem a separação dos dois, mas não, é a primeira, e eu vou explicar o porquê. Mas, enfim, aí eu estava falando mesmo que agora a República, o que, que eles vão tentar trazer de símbolo? A alegoria feminina, que é essa mulher e tal, que é para representar os ideais de república, enfim, que vai ser algo que vai surgir lá na França, na Terceira República, como chama na história, né? Que era Mariane, ou Mariane, como a gente chamaria aqui no Brasil. Eles vão tentar trazer isso aqui para o Brasil, só que não vai dar muito certo, sinceramente. As pessoas não vão comprar muito, mas, assim, se cair no vestibular, ou enfim, vocês podem sempre se deparar com algumas fotos assim, algumas charges assim, realmente desenhando, retratando essa alegoria republicana, que era essa mulher que era para representar a república. Só que não é como se não só tipo, as pessoas não vão comprar, como nada foi feito para a mulher na época, sabe? Tipo, até vocês vão ver que a Constituição de 1891 ela não dá direito ao voto para as mulheres. Então, assim, não vai grudar, assim, não faz nem sentido, assim, se a gente for colocar na prática. Mas então, agora vindo para a República. A Primeira República, ela é dividida, assim, mais especificamente, né, subdividida em dois períodos. Então, a gente tem a República da Espada, que é uma república marcada por governos, lideranças de militares. Então, a gente viu que o golpe ou proclamação da República que vocês viram, ele foi instaurado pelo Exército. O Exército foi, levantou lá no dia 15 de novembro e tomou aquela praça,
se eu não me engano, agora eu não vou lembrar o nome, eu sei que depois ela vai se chamar de Paço Leal, mas que, enfim, ficava em frente ao Ministério da Guerra, vai tomar lá e vai falar, não, agora a gente vai adotar uma república, e enfim, vai ser assim. E aí as próximas lideranças vão ser mesmo desses dois militares, né? Que é o que a gente chama o Marechal Deodoro, que eu falei que era amigo do imperador Dom Pedro II, ele queria ter um processo assim de instauração de república muito mais amigável, por exemplo, ele queria esperar o Dom Pedro II morrer, que já estava bem perto assim da morte, assim, ele já era doente, velho, enfim. E a gente também tem o Marechal Floriano Peixoto, que é um marechal assim que principalmente agora já existia antes, né? Que agora o exército vai começar a ganhar força, estudo, enfim, vai começar a surgir duas vias, duas divisões dentro do próprio exército. Eu sei que eu estou dividindo demais as coisas, mas vocês vão ver um pouco mais, em que um lado vai ser um pouco mais afável, um pouco mais tranquilo, como o Marechal Deodoro, que, por exemplo, né, queria esperar, por exemplo, a morte de Dom Pedro II, e tem outro que era um pouco mais radical, que, enfim, tinha outras ideias muito mais positivas. Assim, o Marechal Deodoro era positivista, mas o Floriano Peixoto era mais ainda, assim. Então, essas duas linhas do exército, já nesse período, ainda mais quando eles ganham poder, vão entrar muito em alta, assim, vai ficar muito mais nítido essas divisões, porque agora que eles estão efetivamente no poder, eles vão querer. Então, tipo, se o Marechal Deodoro tá lá, não, agora a gente tem que seguir a linha mais radical, que não sei o quê. E, enfim, vocês vão ver. A República da Espada, e ela é justamente esse nome, assim, espada, porque ela é para representar esse período militar. Não só isso, aí vocês já podem gravar que a espada vem primeiro, ok? E depois a gente tem a República dos Civis mesmo, mas que a gente chama de República Oligárquica, e eu vou explicar o porquê também. Mas enfim, a República da Espada ela é curta, ela dura, sei lá, 5 anos. E, enfim, só conta com 2 presidentes mesmo, esses 2 militares. O marco dela mesmo, gente, é o governo de lideranças militares, ok? E depois a gente tem a República Oligárquica, que a gente só vai ver, assim, bem, em mais específico mesmo, semana que vem. Essa aula vai ser mais focada na República da Espada. E a gente já tem essa lista bem maior, assim, de presidentes, que é onde surge, por exemplo, a política do café com leite, né, que aí vai ser esse rodízio entre São Paulo e Minas de presidentes, e que a oligarquia, né, essa república ela é dominada por uma civilização, né, por pessoas civis, então não são militares, mas que o quê? Elas estão muito presentes na elite cafeeira, né? Então eu tenho até o rolê do café com leite, que ainda tem, né, o rolê dominante assim economicamente de Minas, com leite, enfim, né? E aí vai ter esse contraste dessas elites, assim, então, que são mais liberais, por exemplo, que querem focar muito na agroexportação, que não era tanto o foco dos positivistas militares, por exemplo. E por isso que eles vão surgir, que vai instaurar essa República da Espada, e eles vão ver que, assim, essas políticas liberais, assim, né, não vão estar muito fortes. E aí depois vem a ascensão dessa elite cafeeira, que vai querer dominar e vai fazer uma república oligárquica. O que significa oligarquia? Oligarquia é o governo de poucos mesmo. Então, é um governo que é destinado a poucas pessoas. É um governo que vai ser projetado para beneficiar a elite cafeeira. Então, vocês também vão ver ao longo das aulas que o pessoal vai focar muito em sempre dar muito lucro para a elite cafeeira. Independente, assim, pode ser que seja algo que vai dar muito ruim futuramente. E vai dar. Eles vão fazer uma convenção do café que vai dar muito ruim. E que só depois Vargas vai conseguir consertar. Mas que eles sempre estão fazendo a favor deles. Eles estão ligando se vai ter crise econômica? Não é eles que vão arcar tanto assim, sabe? Então, por isso que é também o segundo nome, República Oligárquica, ok? Esses dois períodos. Aí a gente tem as bandeiras. Logo no início do ano, o Michel me mandou esse meme, eu não sei se vocês já viram, mas que, enfim, ele falou que eu tinha que dar, né, que é o meme do Serra, e representa muito. Eu coloquei do lado das bandeiras, porque a gente tem essa bandeira antes do Brasil, e é importante ressaltar que as cores verde e amarelo são por causa das casas reais, assim. Então, uma é para o Habsburgo, que é a família austríaca, que vem da mulher de Dom Pedro I, e a verde, eu não lembro exatamente qual cor é qual, mas enfim, a outra seria a família dos Bragança, que é a de Dom Pedro I mesmo. Então, assim, as cores que a gente tem até hoje, originalmente, elas vêm justamente para representar famílias reais. Tudo bem que depois, quando vira república, eles falam que, não, é as matas e o ouro brasileiro, né? Tem o rolê de esperança que não sei o que é, mas enfim,
inicialmente elas vêm desse significado e nada mais além disso, sabe? Enfim, Chorão, eu tô vendo que eu tô dando aula para várias celebridades hoje. Chorão deve estar feliz ainda com a fadinha tendo ganhado a prata. Eu estou. Então, se você quiser falar, você tem, né, todo lugar de fala. Então, sobre esse significado de falas, aliás, sobre esse significado das cores, tipo assim, veio do positivismo, né? Por causa que, não sei se tem muito a ver, por causa que, tipo assim, o positivismo pregava esse negócio e tal, de acho que ordem, progresso e amor, que ia ter até na Sim. bandeira. Então, tipo, esse rolê das cores veio do positivismo ou tô falando merda? Então, as cores especificamente não, porque é justamente como eu estava falando, essa primeira bandeira que está aí no topo, ela é a bandeira do Império. E ela vai durar realmente até 1889. Essas cores, quando surge lá em Dom Pedro I, ele escolhe por dois significados básicos. Um vai representar a casa da mulher dele, que é o Habsburgo, é um império austríaco, ela era da Áustria, e o outro vai representar a casa dos Bragança, que são os portugueses. Então, esse é o significado puro. Quando a gente proclama a República, eles dão essa outra bandeira, que é essa daí, que é a cópia dos Estados Unidos mesmo, e continuam com as cores. A desculpa que eles dão é que é para representar a mata, né? Vocês já devem ter já ouvido falar, não sei, assim, que é para representar, sei lá, a riqueza da mata do Brasil, o ouro brasileiro, enfim, todos esses simbolismos. Só que a gente não pode esquecer de que, de qualquer forma, essas cores já vinham de antes, né? E já vinham por uma escolha real, assim, de representar as casas. Agora, o lema positivismo realmente tem isso. Um cara vai escrever, tanto que, assim, uma coisa que eu vou falar é que essa bandeira aí, que é a cópia dos Estados Unidos, ela só dura 4 dias. Ela dura de 15 de novembro de 1889 até 19 de novembro de 1889. E depois a gente volta a esse esquema aqui do losango, que é a última, e que é a que domina o Brasil. Enfim, depois só vai adicionar as estrelinhas a mais, né? Mas, Claro, essa enfim, bandeira dos Estados Unidos é mó feiona também. Meu Deus do céu. é muita cópia, né? Muito plágio. O São Paulo vai ter uma igualzinha. Inclusive, a bandeira de São Paulo, ela foi feita para ser a do Brasil, só que aí não aceitaram e aí deixaram para ser a de São Paulo mesmo. Ô, Camis, por que mudou O quê? A a cor, a bandeira? bandeira da República que é parecida com os Estados Unidos com a que tá atual? Ah, é basicamente que eles decidem mudar mesmo. Essa bandeira dos Estados Unidos cópia, ela foi sugerida, assim, pelo cara chamado Rui Barbosa, que vocês vão ver mais pra frente. E, enfim, vai durar 4 dias, eles não vão querer, logo depois esse outro cara vai fazer, vai desenhar essa do... Que é a nossa, assim, é literalmente igual, só tem esse detalhe das estrelas mesmo. E aí todo mundo vai aplicar, e tanto que não vai mudar até hoje. Mas essa frase que eu estava falando, ordem, progresso e amor, eu tinha comentado na nossa última aula assim, do semestre, que é uma frase positivista mesmo, que é tipo, ordem, progresso para alcançar e amor para fazer essas coisas, sabe? E aí já vem realmente muito da linha positivista, assim. É real, você pode cair, assim. Eu lembro que eu tive isso na minha aula de sociologia do ensino médio e eu não sabia. E aí, assim, foi um marco depois que eu descobri, porque às vezes cai mesmo de alguém perguntar, e essa frase, ela nada mais significa do que a influência positivista dos militares mesmo aqui no Brasil, e também, né, para a instauração da República. Tem mais algo a falar? Não. Deixa eu ver, eu vou dar play aqui, gente. Ó. Vocês conseguem ouvir? Não. Ah, Não. eu vou ter que descoisar, então. É porque eu tô desacostumada. Quando eu vou apresentar uma guia, ele aparece, compartilhar áudio, e eu sempre coloco que não. Peraí. Camis, você já viu já o vídeo que o Serra que eles fazem um drama porque o Serra acho que jogaram uma bolinha de papel nele e tipo, falaram que ele foi até pro hospital. É muito bom. Depois eu te Ai, mostro. agora eu vou dar play, vocês me avisam se dá pra ouvir. Porque Senão. eles criaram uma moeda única na Europa sem que houvesse um país, né? O Brasil chama Estados Unidos do Brasil. Os Estados Unidos chama Estados Unidos da América. Não, o Brasil não chama Estados Unidos do Brasil. Mudou? República Federativa do República Brasil. Federativa. Aqui é parecido. Federação, tá certo? Tá. E Enfim, é esse meme que o bicho me fez passar. Porque é isso que acontece. A primeira vez que a República surge, assim, ela o quê? é.
Ela é Estados Unidos do Brasil. É como eu falei, é uma pura cópia, assim, de início. E aí a gente fica um tempinho sendo Estados Unidos do Brasil. Só que logo, assim, né, para quem tava falando em 2000 e pouco, a gente já tinha virado República Federativa do Brasil. Mas segundo o Serra é a mesma coisa, que a federação, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho, né, da República da Espada, de fato, e como que vai funcionar a política, né? E aí a gente inicia com um governo provisório, que é o governo de Marechal Deodoro mesmo. Então ele vai desde o primeiro dia, 15 de novembro, até dia 25 de fevereiro. E ele é organizado imediatamente depois da proclamação, como vocês podem ver, acontece no mesmo dia, e tem uns principais atos, que é província passa a ser estado, então a gente conhecia as províncias, sei lá, de Pernambuco, de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Agora a gente chama de estado mesmo, como a gente conhece hoje em dia. E cada um tem a própria constituição. Agora cada um vai, por exemplo, ter uma forma de reger as leis mesmo. Óbvio que o federalismo, gente, ele significa isso. Então a gente ainda é subordinado, a gente ainda faz parte de um estado, mas agora já dá para ver que a gente tem uma maior autonomia em que a gente pode definir as nossas próprias leis. Segunda coisa é a separação entre Estado e Igreja. Então é aqui que finalmente os dois são assim determinantemente mesmo separados. Então, por exemplo, tem a criação do registro civil, não é, sei lá, batizado. Cemitérios passam a ser secularizados. Então agora cemitério é algo público, assim, independente da religião. E antes era algo que era da igreja. E nisso eu já abro para contar uma história de São Francisco, que é justamente para falar do que acontece, assim, que teve um professor chamado Julius Frank, e ele vai viver um pouco antes enfim, da proclamação da República mesmo. Deixa eu ver a morte. Em 1841. Então ele morre 40 anos antes, assim, da proclamação da República. E o que acontece é que o Julius Frank, se eu não me engano, ele era alemão. E ele estava lá, enfim, na Alemanha, vivendo a vida dele, e ele vai vir para cá e vai se graduar em Direito, enfim, São Francisco mesmo, e eventualmente vai se tornar professor. Ele vai criar, por exemplo, uma coisa que chama Bucha Paulista, que era uma sociedade secreta para ajudar pessoas como ele, que não vieram com tanta grana, não só não vieram, assim, mas, sei lá, paulistas, pessoas que estavam na São Francisco não tinham tanta grana assim, e que um acabava custeando o outro, sabe? Então, por exemplo, às vezes eu me formo e eu vou dar uma graninha para ajudar um ou outro. Enfim, esse cara era bem da hora, assim, pra época, então boa parte dos alunos gostavam muito dele. Só que o que acontece é que ele não era católico, né? Se eu não me engano, ele era protestante. Mas, enfim, não sei exatamente a religião dele, mas é que ele não era católico. E nessa época, como vocês estão vendo, os cemitérios eram da Igreja Católica. A única outra opção de cemitério era tipo um bem largado assim para tipo colocar gente indigente, mendigos, enfim, pessoas que realmente assim não tinham tanta relevância em termos de sociedade. E aí, quando ele morre, enfim, ele ia acabar indo para esse cemitério, porque a igreja não ia aceitar ele dentro de um cemitério católico. E aí, a bela ideia dos alunos têm é colocar, enterrar ele dentro da faculdade. E é algo que tem até hoje, tem a área, assim, não sei quem já foi na São Fran presencialmente, mas tem a área, assim, essa coisinha aqui no fundo, que é o início da cova dele, onde ele fica enterrado lá na São Francisco. Esse é um exemplo que vocês podem usar para lembrar da separação de Estado e Igreja, né, que é uma consequência, na verdade. Logo depois tem essa separação, mas o Julius continua enterrado até hoje lá na São Fran, tranquilamente. E, enfim, aí a gente, em 1891, dia 24 de fevereiro, vai ter a aprovação de um projeto de Constituição, né? Então, vocês veem o fim do governo provisório, que vai determinar, né, novas eleições, no caso, indiretas, e é um projeto de Constituição que foi feito por esse cara, né, que eu falei que é Rui Barbosa. Rui Barbosa, por exemplo, ele vai ser muito marcado, porque bem antes ou próximo à abolição da escravidão, ele vai queimar todos os registros, papéis, enfim, tudo que a gente tem documentado sobre a escravização de pessoas africanas no Brasil. Então, boa parte, assim, do que as pessoas negras, assim, né, sei lá, às vezes você quer saber de onde vem seu ascendente, se às vezes você tem a ligação com algum escravizado, se sim, de onde esse escravizado veio, de que região da África. Hoje em dia a gente não pode saber, né? Tem esse apagamento histórico mesmo brasileiro por causa disso, porque todos os documentos simplesmente foram pegos e queimados, assim. Que para ele deu a desculpa na época de que era para superar a história, enfim, a escravização.
mas que nada mais não passou assim de um silenciamento mesmo, de um apagamento da história dessas pessoas negras, que até hoje a gente não consegue saber de onde a gente veio, da onde vem nossa origem, sei lá, de que região da África a gente tem origem mesmo, ok? Enfim, ele vai ter muita participação política, então ele vai fazer esse projeto. Outro fun fact é que ele é, sei lá, tataravô mesmo da Marina Rui Barbosa. Enfim, voltando, ele vai ter muita participação política, então ele vai fazer esse projeto de Constituição, depois ele vai ser ministro da Fazenda, depois ele ainda vai tentar ser presidente, mas ele não vai conseguir, ele vai perder as eleições. Mas enfim, é para marcar que ele vai ter realmente muita participação política desde sua origem lá atrás, por exemplo, ele que fez esse apagamento dos documentos, e até onde ele puder conseguir. Vai ter reformas judiciárias, financeiras e do ensino, né? E aí a gente dá um destaque muito grande assim, em termos de vestibular para a reforma financeira, né? Que vai originar o encilhamento e que foi criada pelo nosso ministro da Fazenda, Rui Barbosa, né? Porque, enfim, né? Aqui tem uma charge antes da gente passar para o próximo slide, que aí fala, né? Os caras estão uma república, né? E o pessoal aqui inclusive um desenho do Rui Barbosa. Ele tá anotando essas coisinhas aí. E aí, tipo, o pessoal que mal sabia que a proclamação da República tinha acontecido, né? Eles ficam, o que significa isso? Aí a mulher fala, que a gente não precisa mais ir à igreja para se casar. Porque, enfim, é isso, né? Agora é uma separação da igreja, assim. E aí você tem o próprio registro civil, você não precisa casar numa igreja católica, por exemplo. Enfim, né? Rui Barbosa vai originar o encilhamento. E o que é isso? Gente, em 24 de fevereiro de 1891, vai ser promulgada a Constituição e a Constituição vai determinar eleições indiretas. As eleições indiretas vão acabar elegendo o Marechal Deodoro. Mesma coisa, não muda. E o Marechal Deodoro vai colocar o Rui Barbosa para ser o ministro da Fazenda, né? Cuidar do dinheiro. Fazenda é isso, cuidar dos dinheiros do Brasil. E aí ele vai iniciar a primeira reforma financeira, né, que vai surgir o que a gente chama agora na história como encilhamento. E é o que a gente pode chamar de uma primeira iniciativa industrial também, assim. Eu sei que teve o surto industrial lá na tarifa Alves Branco, lá no fim do Segundo Império, que eu acabei de citar para vocês. Também, e aí também tem essa iniciativa, assim, porque é uma iniciativa política. Aquilo foi um surto, em que, tipo, aconteceu da gente promulgar uma lei protecionista que fez com que algumas pessoas investissem por própria iniciativa mesmo. Então, não teve o Estado fazendo, né, uma iniciativa industrial, enquanto o Rui Barbosa vai fazer. Ele vai literalmente pegar e vai aplicar uma iniciativa para estimular a produção de fábricas no Brasil. Qual que é a ideia dele, né? Então, às vezes, a gente pensa muito, né? Se a gente está numa crise, está faltando dinheiro, por que a gente não vai simplesmente imprimir dinheiro? Que foi basicamente o que ele fez. Ele falou: quer saber? Eu vou fazer com que o dinheiro circulante, né, que é o dinheiro que está circulando pelas pessoas, aumente. Então, como que eu vou fazer isso? Vou pedir para imprimirem mais papel moeda, né, lá nos bancos. E aí os bancos vão ter mais dinheiro para poder fazer crédito, para poder fazer empréstimo para as pessoas. Então, né, foi concedida a alguns bancos a permissão de emitir papel moeda, de emitir mais grana mesmo, e aí vai ter, né, essa tentativa de expandir, de aumentar o crédito. Então, se antes era muito mais difícil eu conseguir um empréstimo, sei lá, eu conseguir um investimento, qualquer coisa do tipo, agora vai ficar mais fácil, porque o dinheiro tem, consequentemente, o banco, consequentemente, vai ter mais dinheiro. Só que o que acontece? Era para ser um incentivo, né, para as empresas, para as fábricas mesmo, só que as pessoas vão começar a criar várias empresas fantasmas. Então, sei lá, eu, Camila, vou chegar lá com um projeto de empresa para criar uma fábrica de sapatos. Só que, na real, eu só quero uma graninha a mais para comprar as coisas que eu quero e não vou criar empresa nenhuma, só para pegar essa grana. E, assim, a especulação financeira vai crescer muito, né? Porque aí, nossa, olha quantas empresas estão sendo criadas no Brasil, olha só quanto investimento, que não sei o quê. O Brasil, daqui a uns anos, nossa, vai ser, né, uma quantidade enorme de empresas e não sei o quê. Só que era tudo falso, né? Era tudo empresa fantasma. O que vai acontecer é que vai chegar a hora de pagar, ninguém vai pagar, era tudo empresa fantasma, com dado fantasma, e acabou nisso. Vai chegar num ponto em que o sistema financeiro vai entrar em colapso. E assim, ninguém vai pagar nada, os bancos vai quebrar, nossa, demais assim, né? Porque não tem de onde pagar, não tem de onde tirar o dinheiro.
E a conclusão é que vai gerar uma enorme inflação, então eu acho que dá para a gente se assemelhar um pouco com o que a gente está vivendo hoje em dia, assim, o custo de vida vai ficar gigante, né? O valor da moeda vai despencar, então a moeda brasileira da época vai, né, como a gente pode imaginar hoje em dia, assim. Sou um pouco, assim, crítica do anacronismo, da gente não tentar aplicar coisas de 2021 e 1800, mas é um pouco o que a gente está vivendo de qualquer forma. Então o custo de vida aumenta, por exemplo, a moeda despenca, como, por exemplo, a gente está vivendo com um dólar, sei lá, R$ 5. Falência de estabelecimentos bancários, né, então vários bancos vão acabar quebrando, né, várias empresas mesmo vão acabar quebrando e vai ter um alto índice de desemprego, porque, por exemplo, esses estabelecimentos já vão demitir as pessoas e não é como se as pessoas conseguissem arrumar outros empregos, porque, né, crise econômica gigantesca. Então esse ensinamento realmente vai ser um grande fracasso, assim, não vai dar nada certo, vai ser realmente essa inflação e sei lá, às vezes vocês tivessem a dúvida, porque eu tinha, né, é normal de cada pessoa, por que que a gente simplesmente não imprime mais dinheiro? É porque tem uns rolê econômico lá que eu, enfim, teríamos que perguntar à Nath Finanças e a Gil do Vigor, mas o que vai rolar é que vai ter essa enorme inflação e não vai dar bom, ok? Essa é a reforma financeira de Rui Barbosa, que vai dar um enorme fracasso. Aí a Constituição de 1891, que eu citei, né, promulgada em 24 de fevereiro, né, é a nossa primeira Constituição republicana e também vai ser a mais longa. Vai ser muito inspirada nos Estados Unidos, acho que vocês já estão vendo, né, que a gente é cadelinha dos Estados Unidos já nessa época. Eu falei, né, que a nossa relação com a Inglaterra vai ficar muito forte por muito tempo, desde a metrópole, quando a gente era colônia, e agora a gente já vê, né, com o Brasil querendo se tornar republicano, federalista, a gente já começa a mais se tornar cadelinha dos Estados Unidos, né? Mas vai manter um modelo político excludente, então vai excluir mulheres, analfabetos, entre outros. Um detalhe que eu não sei se eu comentei com vocês no semestre passado, e nem na semana base, é que a Constituição de Dom Pedro I, que foi outorgada, se eu não me engano, ela incluía analfabetos. E é, tipo, algo muito, assim, de se observar. Porque, assim, a taxa de alfabetização da época, gente, em 1800, é baixíssima. Então, você incluir toda essa quantidade de pessoas era algo inclusivo mesmo, assim. Eu acho que não foi algo que eles fizeram assim tão de propósito de incluir pessoas, mas que assim só vai voltar bem depois, sei lá, com a Constituição de 88, assim, 1988. Então, assim, é algo singular da época e que agora, por exemplo, já exclui as mulheres, já exclui os analfabetos, entre outras pessoas, né? Então, o voto ele estava estabelecido para homens que fossem maiores de 21 anos, que fossem alfabetizados, e ainda assim, né, o voto não era secreto, ele era aberto, então todo mundo poderia saber em quem você votou, que vai gerar esse rolê, né, de voto de cabresto, de currais eleitorais, né, de pagar a pessoa, de forçar a pessoa naquela região. Eu vou falar um pouquinho mais na nossa próxima aula, que vai ficar muito forte isso na República Oligárquica mesmo, mas isso já dá início, né, com a Constituição de 1891 e vai definir o Brasil como uma república representativa, ou seja, poder exercido por representantes eleitos periodicamente, né? Então a gente tem eleição ao presidente para nos representar periodicamente, né? Então, um certo período de tempo. Federalista, que é esse rolê de estados membros. Então a gente tem estados, né? Como eu falei, província passa a ser estados, que eles têm uma certa autonomia, mas que ainda se associam a um estado que é soberano e é indissolúvel. Então você não pode se separar. E presidencialista. Então, o nosso líder, o auge do poder executivo ficava nas mãos, né, do nosso presidente da República, ok? É assim que é formada a nossa Constituição de 1891, que foi, se eu não me engano, promulgada. Eu não sei se vocês lembram a diferença, mas outorgada é algo que é aplicada, obrigada, então é de cima para baixo, né? E outorgada já em teoria é para ser algo que vem de baixo para cima. Então, sei lá, a Câmara, por exemplo, votou. Mas não quer dizer que todas as câmaras são democráticas, né? Vocês vão ver que a Constituição que é votada no período da ditadura, por exemplo, promulgada. Ok? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre o governo Deodoro da Fonseca, né? Que eu estou falando, né? As coisas que aconteceram, que tem a Constituição, que tem a reforma financeira.
Mas, enfim, ele vai ser eleito, como eu falei, por eleição indireta pelo Congresso. É uma vitória estreita, é algo específico da primeira eleição, ok, gente? Então, a primeira eleição, depois da Constituição, tinha que ser indireto, e se eu não me engano, depois ia ser direto. A vitória vai ser muito estreita, assim, de 127 a 93 votos, então vai ter realmente vai ser estreito mesmo, então ele tinha chances de poder, o que já demonstra que é um Congresso dividido, que vai ter uma quantidade bem grande de pessoas se opondo às políticas dele, se opondo a ele. E o vice dele era Floriano Peixoto, que a gente sabe que vai ser nosso seguinte presidente. Logo que ele assume a presidência, como eu falei, ele vai sofrer uma grande oposição do legislativo mesmo, e ele vai iniciar uma tentativa de reforçar o poder executivo. Porque uma coisa que vocês vão ver agora, a partir da instauração de uma república, ou assim, de qualquer estado que tenha os três poderes, é que sempre vai rolar uma predominância, isso é natural, assim, pelo que eu já li nos livros de teoria geral do Estado, que o legislativo tem uma preponderância. Então, era sim para, em teoria, os três poderes terem essa noção de igualdade, assim, de não ter um sobressaindo ao outro, tanto que o poder moderador acaba com a Constituição de 1891, mas ainda assim o legislativo é natural que ele se sobreponha, porque, por exemplo, é ele que vai votar tudo. Se um presidente quer promulgar uma lei, tem que passar pelo legislativo. Se o legislativo quem, na verdade, que faz o impeachment ao presidente hoje em dia é o legislativo. Então, se a gente não tem, assim, por exemplo, um grande apoio do legislativo, é muito difícil que um líder do executivo consiga governar. E isso é o que acontece até hoje, assim, na política. Se o legislativo, sei lá, com Bolsonaro aprovando essas leis ridículas de ruins, é porque ele tem muito apoio do legislativo. E a Dilma lá atrás, sofrendo impeachment por muito menos do que o Bolsonaro está fazendo, é porque o legislativo já tinha combinado, né? O MDB já tinha combinado em trair ela na época. E isso já, assim, já a gente já pode ver desde então. Então, o legislativo, né, como eu falei, vai ser uma vitória apertada, o que vai significar que o legislativo, que mesmo estava votando, vai se opor muito a ele e não vai concordar muito com o jeito que ele governa. E ele vai se sentir muito incomodado. Deodoro da Fonseca era um militar, assim, né, com uma linha um pouco mais tradicional, como eu falei. Então, ele vai querer a toda hora reforçar, tentar mostrar que o poder executivo ainda é muito válido, né? E ele vai executar, tentar, né, pelo menos executar um golpe de Estado em 3 de novembro de 1891. Então, pouco tempo depois, foi em fevereiro, a eleição oficial dele. Ele vai dissolver o legislativo e vai decretar esse estado de sítio, que é uma condição que tem dentro da Constituição, mas que basicamente é uma tentativa de já iniciar a nossa primeira ditadura. Só que ele vai sofrer uma enorme oposição liderada pelo Partido Republicano Paulista, que é a elite cafeira liberal, que quer a agroexportação, que não gosta desse rolê de Estado centralizado que os positivistas militares gostavam, e eles vão mobilizar muito a imprensa, e aí vai ter essa racha das Forças Armadas. Então, eu falei lá no início que essa divisão das Forças Armadas já existia, assim, de linhas, e vai acontecer que vai dar esse racha, as pessoas vão discordar, e a maioria dos militares, no final, vai apoiar já as políticas do Floriano Peixoto, que era o próprio vice do cara. Não bastando toda essa crise política para lá, a PRP se opondo, agora um racha das Forças Armadas, ou seja, o próprio Deodoro da Fonseca não tinha o apoio do Exército, vai rolar a primeira revolta armada do Rio de Janeiro, né, em 23 de novembro, 20 dias depois dessa tentativa de golpe, liderada por esse cara chamado Custódio de Mello. Ele é mais conhecido por esse nome, não por José Custódio de Mello. Enfim, basicamente eles vão cercar o Rio de Janeiro, vai ameaçar bombardear a cidade mesmo, caso Deodoro não se renunciasse. Ele não tinha muito o que fazer e ele vai acabar renunciando mesmo e, consequentemente, Floriano Peixoto vai assumir o governo. Um detalhe do Floriano Peixoto e do governo dele é que estava definido na Constituição o que exatamente? Eu até grifei. Gente, agora eu recebi os livrinhos de professor da capa. E aí, enfim, agora eu posso mais me apoiar um pouco no material que vocês têm em casa também. Enfim, tinham as disposições transitórias dentro da Constituição e tinha um pouco falando sobre a figura do vice-presidente, que ele devia, né, ocupar esse cargo máximo da República caso, né, não tivesse esse chefe eleito, que foi o Deodoro. Só que
ele só poderia exercer o poder até o final do mandato se a sua ascensão, ou seja, se no momento que ele pegou o poder, ocorresse depois de cumprido no mínimo a metade do período de 4 anos. Ou seja, o Floriano Peixoto só poderia continuar sendo presidente até 1894 caso o Deodoro tivesse cumprido 2 anos no mínimo de governo. E não foi isso que aconteceu, ele coisou meses, assim. Então foi de fevereiro até novembro. E, enfim, ele não vai fazer nada sobre isso. O que tinha que acontecer, de fato, era convocar novas eleições. Só que isso não vai se dar. Ele simplesmente vai falar que ele está em cima dessas disposições, enfim, e não vai convocar eleição nenhuma. Vai ficar até o final do mandato, que seria do Marechal Deodoro. Mas, enfim, logo que ele assume, ele recebe o manifesto desses 13 generais, que são 13 generais que estão governando alguns estados. Eu não comentei, mas assim que as províncias viram estados e Marechal Deodoro é eleito, ele tira os governadores da época e coloca pessoas que eram a favor dele. E, enfim, ele vai receber esse manifesto dos 13 generais, baseados no artigo 42 da Constituição de 1891. Eles vão falar, né, que, né, através desse manifesto, que esse governo do Floriano era ilegal, porque era de fato, né? Uma vez que, pela lei, ele devia convocar novas eleições. E aí, em reação a isso, ele vai aposentar todos esses generais das Forças Armadas que se oporam ao governo dele. Ele vai sofrer grande oposição das oligarquias, né? Que é esse pessoal cafeeiro, é essa elite que eu já estou falando um pouco, já do Sudeste, assim, mais de Minas e de São Paulo. E vai derrubar esses governadores que eu falei eleitos e vai nomear, de fato, interventores militares. Então, enquanto antes eu falei assim que ele só o Marechal Deodoro nomeou pessoas a favor dele. Aqui ele está nomeando literalmente interventores militares, vai derrubar todos esses 18 governadores. Vai desrespeitar o federalismo, assim, que era o bebezinho da elite cafeeira, que adorava tanto, assim, que queria, assim, autonomia nos estados, que não sei o quê, e vai impor já um centralismo político muito mais forte. E, por consequência, Marechal Floriano Peixoto vai começar a perseguir toda a oposição. Prisões arbitrárias, assassinatos e censura. O Floriano Peixoto vai ser muito conhecido, como está aqui no próximo, como Marechal de Ferro. Então, vocês podem ver, é uma imposição de poder muito maior, assim. Quando tem a primeira revolta armada e o Deodoro está lá, né, já gente pedindo que ele se renunciasse, ele vai tentar impor um golpe, ele vai tentar impor uma ditadura, mas mesmo assim, quando não dá certo, ele eventualmente acaba renunciando. Isso não vai acontecer aqui. Mesmo Floriano Peixoto já estando num governo ilegal, né, ele ainda assim vai sofrer revoltas e vai resistir. E não só isso, né? Como eu estou citando antes, ele vai demitindo governadores, vai nomear pessoas assim que fossem militares, vai derrubar os generais que se oporam ao governo dele, todo esse tipo de coisa. Ele vai ter muito apoio dos industriais, dos setores, né, do funcionalismo público. Os militares positivistas gostavam da ideia de industrialismo, eles achavam que ia muito com esse rolê de ordem e progresso mesmo, porque eles estão vendo que na Europa deu certo. Então, enfim, né, que já é algo que a elite cafeira já se opõe, porque eles querem o Brasil agroexportador, eles estão longe de querer industrialismo aqui no Brasil. E, enfim, né, ele é apoiado pelo exército, pelos positivismo e pelos jacobinos, né, que são esses radicais republicanos, que eram nada mais nada menos que seguidores de Floriano. Não precisa decorar esses nomes, porque mal cai no vestibular isso, mas é só para citar que ele tinha apoio mais dessa galera aí, e que ele se opunha mais a essa elite, ao pessoal do PRP, por exemplo. E ele vai adotar uma política industrial, então, né, baseada na emissão de moeda, que é o que eu estou falando, o encilhamento já foi um caos. Ele vai fazer algo um pouco parecido. A inflação vai aumentar ainda mais, ou seja, né, já estamos vendo um período de crise econômica aí na nossa Primeira República, que vem de Deodoro e continua no Marechal de Ferro, Floriano Peixoto. E isso vai gerar revoluções, né? Enfim, insurreições, revoltas, a gente pode chamar de vários nomes. A primeira que a gente tem é a Revolução Federalista, né? É um conflito muito violento, assim, é uma guerra que a gente chama assim de sangrenta mesmo, que rola lá no sul, e é uma rivalidade entre os pica-paus,
que eram sei lá, o Partido Republicano, como eles se chamavam, sei lá, né? Eles eram republicanos de orientação muito mais positivista, então eles queriam uma centralização, ou seja, eles eram, né, muito mais ligados à política de Floriano Peixoto, e a gente tem os maragatos, que eram os federalistas, né? Então, nada mais federalismo é isso, é a autonomia do Estado. Então, vai logo de contrário aos pica-paus, e eles queriam já um fortalecimento do poder legislativo, por exemplo, porque eles sabem que só o legislativo ia conseguir controlar sei lá, sei lá, essa obrigação de uma centralização maior do Estado que os positivistas queriam, ok? Então, basicamente essa rivalidade lá na região do Sul entre os pica-paus não sei, é pica-paus, né, no plural, e maragatos. Os pica-paus, consequentemente, vão ter apoio do governo. Floriano Peixoto vai lá dar o apoio em armas, sei lá, graninha, o que eles precisassem. E os maragatos tiveram apoio já de uma armada rebelada, uma armada, por exemplo, do exército, assim, que, né, vai dar ajuda como pode. Esse conflito vai durar 2 anos e, enfim, Floriano Peixoto vai conseguir acabar com ele, só que em meio a esse conflito, a gente também tem a segunda revolta armada. Então, o pessoal que lá no Marechal Deodoro não estava gostando, foi lá, se revoltou e pediu a renúncia, eles vão fazer a mesmíssima coisa agora com Floriano Peixoto. Só que, como eu falei, ele vai ser muito conhecido como Marechal de Ferro. E aí, ele vai fazer o quê? Para já, né? Ele já estava lidando com o rolê lá da Revolução Federalista. Ele vai fazer o mesmo com a revolta armada, vai solucionar as duas coisas ao mesmo tempo, pedindo ajuda aos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, eles estavam iniciando essa política, essa doutrina, que vocês vão ver que os Estados Unidos vão começar a iniciar várias políticas imperialistas, assim, para tentar dominar a América, conseguir domínio mesmo da América em geral. A gente vai discutir muito disso na América Latina no século XX, que é a nossa última aula do ano. Mas enfim, eles vão instaurar essa primeira, se eu não me engano, é a primeira política, doutrina, assim, que é a Big Stick, que é o grande porrete. Então é tipo, sei lá, eu não sei a frase exata, se vocês forem pesquisar, vocês acham, mas é tipo, ai, se eles estão do nosso lado, tá ok, vamos ser amigos, beleza. Agora, se não, eles têm que lembrar que a gente tem um grande porrete. Então, tipo, a gente tem um grande poderio. E se necessário, a gente vai intervir na onde a gente quiser intervir, independente de ser dentro do nosso país ou não. E é assim que Floriano vai, né, pedir ajuda. Então ele vai falar, né, que ele está do lado, que sei lá, eles já copiaram bandeira, Constituição, tudo que puderam. Vamos ajudar aqui, né, os militares, e os Estados Unidos vão ajudar, de fato, vai enviar boa parte da esquadra, né, e vai afundar toda a armada brasileira, não só a armada que estava rolando no Rio de Janeiro, como também vai ajudar no fim da Revolução Federalista lá no Sul. Só que ainda assim vai ter uma pressão muito grande assim para o Peixoto convocar novas eleições, né? Porque já estava muito caos, assim, já estava dando ruim mesmo, e ele vai ter que, de fato, convocar eleições lá para 1894. E é assim que a gente já inicia a nossa república oligárquica. Se eu não me engano, aqui eu só coloquei um pouquinho do positivismo, que eu já expliquei, mas acho que é legal falar, né? Que é o fundo ideológico que vai predominar muito nesse período, né? Como já perguntaram sobre a bandeira, né? Ele vai ser propagado muito no meio militar, né? Eu já falei um pouco disso com vocês, vai ficar muito forte, assim como eu falei, as divisões militares que vão ocorrer vão ser em meio ao que eles acreditam que seja o positivismo e como deve ser operado no Brasil. O lema da bandeira vai ser ordem e progresso, né? Que vai ser literalmente colocado na bandeira. Isso é uma frase positivista, 100% positivismo, para vocês verem o quão grande foi a influência positivista aqui no Brasil mesmo, de fato. Tem a parte do amor, mas eles cortaram, eles acharam que era só legal colocar ordem e progresso, e foi isso. Fica até hoje, agora, na história brasileira e até hoje na nossa bandeira mesmo. E ele, né, crê muito nesse rolê de afastar o sentimento das decisões, e é um florescimento do tecnicismo. Então, isso influencia muito até na educação. A educação que a gente conhecia até 2017, né, que a gente tem uma reforma da educação que está sendo aplicada agora no Brasil, mas até então, essa ideia de separar matéria por matéria, então, português, matemática, história, geografia, física, biologia, química, vem muito do positivismo. A nossa escola, assim, é por isso que, assim, eu
se não fosse antes de 2017, eu falaria, a escola brasileira é isso, é positivista. E é muito mesmo. Todo o conceito que a gente tem de escola, de professor, os alunos sentados na cadeirinha, certinho, assim, o professor na frente, se possível no alto, assim, tem escola que tem um degrau a mais, enfim. Tudo isso é muito fundado no positivismo, assim, a reforma educacional que eu falei que acontece, né, que eu citei, ela é totalmente positivista e ela se mantém até hoje, assim, basicamente, mas a gente sabe que vai ser, né, vai ter um sucateamento da educação pública brasileira, conforme a nova lei que aconteceu lá, o PEC de 2017, se eu não me engano. Enfim, gente, é isso por hoje. Eu imagino que tenha sido muita informação, mas sinceramente, república é assim, é muita informação. A próxima aula vai ser muita informação. A gente tem, tipo, sei lá, Revolta da Chibata, tem Canudos, tem muita coisa mesmo. Então, sei lá, eu só posso sugerir que vocês se preparem e descansem muito para isso. Vou parar de gravar. Alguém tem alguma dúvida? O